então começar a gravar aqui. Então, De vez em quando acaba batendo uma dúvida, por exemplo, resolvendo alguma questão, aí eu volto na aula que você explicou a questão ou a matéria da questão, eu consigo resolver de boa a questão. Ajuda bastante. Pô, que bom, então. Eu fico bem, bem feliz, né? Porque é isso, né? O que a gente quer é que vocês aprendam, né? Então, esse capítulo aqui, né? É o capítulo que encerra as 3 leis de Newton, né? Então, esse capítulo de hoje é da terceira lei, não é isso? Alguém se lembra qual é? Sobre o que trata esse capítulo aqui, não? Lei da ação e reação? Eu acho que é, né? É isso mesmo? Uhum. Tá. Sim, E alguém tem algum exemplo bom assim para me dar dessa lei, assim, no dia a dia, não? Alguém apoiado numa parede? Ou Como então assim, o próprio carro andando na rua. Como assim carro andando na rua? Me explica. Que a roda do carro empurra o chão e o chão empurra a roda do carro, para ele ter um movimento. Entendi. Tem a coisa da parede que você falou? Eu entendi. Então, pessoal, quando o senhor encosta na parede, o senhor faz determinada força na parede. E, por consequência, a parede também faz uma força para sua mão. E o sistema está em equilíbrio. Logo, você fica parado, né? Você não cai, não cai para trás nem para frente. Você fica lá apoiado, tranquilão. Não, pois é, então, vamos ver, vamos ver se a gente entendeu mesmo. Esse capítulo aqui, né, ele fala da terceira lei, né? E a terceira lei vai nessa direção que vocês estão falando, né? Um objeto exerce uma força sobre outro objeto, esse exerce uma força igual e oposta sobre o primeiro. Né? É a famosa lei da ação e reação, né? Como vocês bem sabem, né? E essa lei, ela é muito, muito comum assim no dia a dia nosso, né? Agora, tem um exemplo aqui que eu achei bem interessante. Vocês viram os vídeos, não? Vi sim, professor. Sim, professor. Viram o vídeo? Consegui ver. Viram, né? Você sabe que esse cara aqui é o cara que escreve o livro, né? Vocês sabiam disso? É o autor do livro, né? Quando ele era novinho. Então, ele puxa essa corda e ele pergunta assim, gente, vocês... Quem é que é mais forte, né? Quem é que está puxando mais, eu ou ela? Aí todo mundo fala o quê? Ah, você está puxando mais forte que ela é mais fraca que você, né? Só que tem uma parte que é interessante, que isso que acho que é bem curioso. Você viu o que eles botaram, o que ele botou em cada ponta da corda aqui? O que é isso? Eita. É um dinamômetro? É um dinamômetro. O que o dinamômetro faz? Marca a força em newtons exercida sobre ele. Então, ele tá na verdade uma mola, né? Uma mola calibrada que marca em função de quanto que essa mola foi puxada, ela é calibrada de uma forma a mostrar qual é a força que está exercendo nela, tá? Então, nesse caso aí, quando ele puxa, o que acontece? Vamos lá, primeiro, quem é mais forte, ele ou ela? Sem querer julgar nada, né? Mas, olhando assim fisicamente dos dois, qual dos dois pode puxar com mais força a corda? Ele, né? Provavelmente ele, por causa do tamanho, essas coisas. Isso todo, né? Agora, então o dinamômetro dele vai estar marcando um valor maior, né? Claro. Essa Não, que é a vai ideia, marcar né? igual. Não, vai marcar igual. Mas por que vai marcar igual? Porque, seguindo a terceira lei, toda a força que ele está exercendo para puxar ela, ela, em teoria, não ela, né? A corda ali está exercendo sobre ele também. Uhum. Aí, como tem um dinamômetro em cada lado, mostra os mesmos valores. Então, quanto mais forte ele vai puxar ela,
mais forte ela puxa ele de volta. Por mais que ele consiga movimentá-la. Aí tem um limite, né? Rafael, às vezes você tem a impressão, eu não sei, isso às vezes acontece comigo, tá? Não sei se acontece com você também, que a explicação, às vezes até sei falar sobre ela, mas eu não entendo exatamente o que significa. Acontece isso com você ou não? Ah, sim, diversas vezes. Pois é. E em relação a isso, às vezes eu tenho essa sensação, né? Porque quando a gente claramente vê, eu acho um contrassenso, né? A gente claramente vê que ele é mais forte que ela, ele está puxando de um lado, ela está puxando do outro, só que os dinamômetros são iguais. Olha só, está marcando exatamente o mesmo valor. Olha lá. Tá vendo? Quando ele puxa de um lado, puxa do outro também, né? Então, isso para mim, você fala assim como se fosse a coisa mais simples. Não, isso é a terceira lei, tudo igual, entendeu? Você fala como se fosse a coisa mais simples do mundo, mas todo mundo acha que isso é uma coisa assim óbvia, não? Só eu que acho que isso aí não é tão trivial. Não, não é óbvio. É óbvio para a gente que está estudando, mas muita gente se confunde. Eu acho que tem muita situação que mostra que isso não tá longe de ser óbvio. Né? Você lembra de alguma situação assim que você se lembre? Deixa eu ver, professor. Ana Júlia também falou que não acha que é óbvio. Eu não acho que é óbvio mesmo. Eu, Como é que um cara forte de um lado, uma moça fraquinha do outro lado, eles estão puxando com a mesma força? Eu acho isso loucura, entendeu? Eu Tem senti coisa um... errada com a terceira lei. professor, eu tinha sentido um pouco de dificuldade naquela parte dos sistemas, né? Que quando dois corpos estão dentro do mesmo sistema, nenhuma força interna vai causar aceleração. Só que tem até aquele exemplo lá da laranja Da e laranja da maçã? da maçã. Você No viu o primeiro, vídeo? eu vi sim. No primeiro, o sistema tá só na laranja, aí a maçã faz uma força externa e aí ela se move. Isso. Só que no Quer dizer, segundo exemplo, algo exerce uma força na maçã, né? Desculpa, algo na exerce a força na laranja. laranja e ela se move. É isso. Isso aí no exemplo seguinte, o sistema envolve as duas e diz que Isso. a reação é da maçã É uma com o força chá. interna. Então, mas quem define o que vai ser o sistema? Não sou eu. Tipo, Você. o Você, exemplo 1 João. e o 2, então. Você é o cara, meu. Você que vai definir o que é o sistema. Mas então, se os exemplos eram exatamente iguais, quando as duas estão dentro do sistema, não passa a ser uma força interna que está fazendo elas se movimentarem? Exatamente. Uma força interna. Mas João, isso não fala. parece contraditório de... Então, olha só. É o que tu falou antes. Não deixa acabar essa aula sem a gente voltar nesse exemplo. Tá bom. Olha só, e me lembra também do exemplo. Vocês passaram por um exemplo, um problema do cara freando o carro? Ou não? Não viram esse problema, Passamos não? sim. Quê? Passamos sim, professor. Passamos por ele sim. Mas onde é que ele está? Ele não está no questionário, né? Ele está no capítulo só, né? Não, tá no questionário. Tá no questionário sim. Eu só tenho que ver qual é a questão. Mas está no questionário que vocês fizeram no AVA? Eu acho que não, né? Da semana É no questionário da semana passada, eu acho. Não, então vamos lá, olha só. Me lembra de fazer esses dois problemas com vocês hoje, tá? Vamos seguir só mais um pouquinho aqui para a gente ver. O cabo de guerra. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só. Deixa eu tentar seguir aqui. Olha só. Então, como ele falou, tem vários exemplos, né? Onde a gente tem essa situação, né? Onde você exerce uma força no objeto, que é a seriação, e o objeto exerce uma força em você, que seria a reação, né? Então, a interação entre um martelo e uma estaca. Esse exemplo aqui, vocês já viram essas bolinhas que ficam fazendo assim, tac, tac, tac? Já viram isso, não?
Eu já vi, tem sim, até professor. Já aquele vi sim. negócio de botar em escritório, né? Que fica, tem Isso. várias aí, uma empurra a última. Exatamente, fica horas ali, né? Fica prendendo assim, nossa atenção, né? Interação entre, obviamente, numa colisão de carros, né? Tem vários exemplos no nosso dia a dia onde você provoca, você faz uma ação num objeto e na mesma hora, quer dizer, essa sua ação necessariamente existe uma reação ao que você fez, né? Sendo até um pouco um pouco de filosofia assim, né? Isso é muito comum na nossa vida, né? Também entre as pessoas, né? Tudo que eu faço toda ação que eu faço vai ter uma reação dos outros, né? Vocês sentem isso também ou não? Sim, professor, qualquer coisinha pode Fala influenciar mal muito. com seus pais para ver o que acontece. Responde eles assim de forma, né? Vai ter uma reação também. Então, é isso que eu acho que foi o João Vicente que falou. Eu acho que foi ele que falou da coisa do carro, né? Quando o carro empurra o chão, né? O chão empurra de volta o carro para frente, né? Isso que faz o carro andar, né? O foguete empurra o gás para fora, consequentemente o gás empurra o foguete para frente, né? Esse exemplo da parede também está aqui nesse desenho aqui, né? Do cara puxando a mola e a mola puxa o homem. Isso aqui que não é muito trivial, né? Que a Terra está puxando a bola. Mas vocês acham que a bola está puxando a Terra? Ou não? Parece que não, né? Mas por que parece que não? Por causa da massa da Terra, professor? O som não sobe visualmente. Mas olha só, aqui, Por causa da massa da Terra. esse exemplo aqui, eu acho que é exatamente isso, né? Aqui a gente tem digamos, sei lá, dois astros, né? Aqui você tem, digamos, nesse exemplo lá, aqui seria a maçã e a Terra, né? Claramente, a gente vê que a maçã é atraída pela Terra, mas eu não vejo a força da maçã agindo na Terra, né? Eu só vejo a força da Terra agindo na maçã em geral. Mas o que eu tenho que ver é que toda ação tem uma reação de módulo igual, né? A Terra é puxada para cima pela rocha exatamente com a mesma força no qual a rocha é puxada para baixo. E aqui, nesse exemplo, quando a gente vai variando aqui a proporção das massas aqui, isso acaba ficando um pouco mais claro, né? De fato, a gente não percebe que a rocha que está atraindo a Terra, porque a massa da Terra é muito maior do que a da rocha, né? E aí eu gosto muito desse exemplo aqui do caminhão, do caminhão não, do canhão que ele dá, né? O canhão que ele dá, a força na hora da explosão aqui, a força que ocorre na bola é exatamente a mesma força que ocorre no canhão para trás, né? A bola é arremessada para frente com uma força. Deixa eu ver o que o Leonardo falou aqui. Uma puxa a outra com a mesma força, mas o que diferencia a questão é a massa, exatamente. Então, olha só, no exemplo aqui do canhão, né? A força que a bola é jogada para um lado é a mesma força que o canhão é jogado para trás, né? Só que qual a diferença dos dois aqui? A massa da bola é muito menor do que a massa do canhão. Então, a aceleração, como a força é igual, a força aqui tem mesmo tamanho aqui dos dois lados, a aceleração como a massa da bola é muito menor, a aceleração da bola fica muito maior do que a da aceleração do canhão, né? Então, o que acontece aqui no caso da Terra é exatamente isso, né?
como a massa da Terra é muito maior do que a massa da rocha, o que a gente observa com muita facilidade é a aceleração que ocorre na rocha, porque a aceleração da rocha é grande comparado com a aceleração da Terra. Na mesma proporção que essa razão das massas aqui da rocha e da Terra, né, é uma razão muito grande. Essa mesma razão vai ser a razão que vai aparecer entre as acelerações da rocha e da Terra, né? Então, assim como fica muito evidente aqui que a bala de canhão ela é arremessada com muita aceleração para frente, né? E a gente vê só o canhão indo um pouquinho para trás. Isso acontece com esse olhar que a gente está dando, que a gente está vendo agora, né? Sem falar em conservação de momento, sem falar em centro de massa, a gente pode olhar esse problema só olhando para a terceira lei, né? Que é exatamente isso, né? As forças são iguais, em direções opostas, e o que a gente observa aí é que a aceleração de um é muito maior do que a aceleração do outro. Isso está bem claro, né, gente? Sim, professor. Ainda bem que o Rafael existe, que ele não me deixa sozinho, falando sozinho aqui, né, Rafael? Você não sabe como que a minha vida depende de você na terça-noite. Outras pessoas podem falar também, tá? Professor, engraçado que às vezes eu concordo com a cabeça, eu lembro que eu não, não tô na sala de aula. Mas você pode falar. É fogo. Nada impede que você ponha vídeo, tá? Ó, eu tô aparecendo aqui, ó. Tá claríssimo, professor. Não, se eu aparecer, meu irmão vai aparecer de fundo de tela, pessoal. Aí vai ser muito Vai aparecer o quê? Meu irmão de fundo de tela, não tem como. É chato isso, né? É muita intromissão, né? Dividir um quarto para 2 pessoas é tenso. É tenso, eu sei. Não precisa, se vocês não quiserem botar o vídeo, não precisa botar, não, tá? Ainda tem a coisa da banda também, que às vezes quando a gente põe vídeo, aí que estraga toda, aí não ouve direito, é um problema. Mas tudo bem, que bom que a Ana Júlia existe também, o Vinícius, todo mundo aqui acompanhando. Fico mais acompanhado aqui. Fico muito sozinho quando só uma pessoa fala. Tudo bem que eu gosto muito do Rafael, entendeu? Mas é bom quando tem mais gente participando. Vamos lá, galera. E aí, outra coisa que o livro fala também é essa coisa da componente, né? Das forças aqui que estão agindo na terceira lei, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que eu sempre tenho essa dúvida também. Nesse exemplo aqui da esquerda, aqui, o A aqui, né? A gente tem mg, o peso, né? E essa normal aqui, o que é esse N aqui? Eu já falei que é normal, mas o que é normal significa? É a força de reação do ponto de contato da menina com o som. Mas é a reação do peso? Olha só. É isso aqui? Qual é? Não. Olha só. A ação, a terra puxa a bola. Reação, bola puxa a terra. Né? Exatamente isso aqui que está acontecendo? Eu acho que seria igual aquele exemplo ali do homem com a mola. Ela está sobre o solo. João Vicente, você é um gênio, João Vicente. Caraca, fiquei até arrepiado agora na presença do João Vicente, cara. Exatamente isso, cara. Que bom que você entendeu isso. Olha só, existe o cara puxando aqui e a mola puxa ele para o outro lado, né? Então, no caso da normal aqui, o peso dele provoca o contato do peso dele provoca aqui uma ação no chão. Existe a reação do chão provocando aqui uma força contrária ao peso dele, né? Mas é diferente daquela coisa da ação e reação que a gente estava falando antes, né? Isso está bem claro, né, João Vicente? Você acha que você pegou bem a parada, né? Eu entendi dessa maneira, professor. Que bom. E vem cá, agora me tira uma dúvida aqui, que eu sempre fico na dúvida aqui. Olha só, nesse primeiro caso aqui, tem o peso e é normal, não é isso? Aí eles são iguais, a princípio, né? Eu acho que essa ideia é essa, né? Sim, professor. Mas por que é igual?
Porque está em repouso, professor? Porque a princípio, quando ela está parada, eu acho que é Nélio, né? Ela Nélio. não tem movimento vertical, né? Então, Ela não tem nenhuma aceleração vertical, então, a princípio, digamos, a resultante é nula. Então, a normal tem que ser igual ao peso, como está aí, né? Agora, tudo muda se eu empurrar ela aqui, ó, se eu der empurrão para ela, para a direita aqui, isso muda, né? Porque ela tá andando para a direita, aí não é mais igual, né? não, ainda é. Como assim? Mas não está andando para a direita, João Vicente? São eixos diferentes, Muito professor. confuso isso, bicho. Muito confuso, cara. Não, pois é isso que eu estou falando, olha só. Inicialmente, tem a normal e o peso estão iguais. Aí você dá uma empurradinha. Depois que dá a empurradinha, ela está andando para a direita de vocês, né? Ela está andando para a direita ali. Isso. Aí, essa normal e esse peso não são mais iguais, né? Porque ele está andando para a direita. Ainda Aí são. teria que decompor o peso, professor, o vetor O que peso? é? Teria que Não, decompor o se peso? ela tiver em movimento horizontal, eles ainda vão ser iguais. Só a Eu partir não do estou momento que botando o tiver... plano inclinado ainda não, tá? O plano está horizontal. Ah, tá. Eu pensei que você estava no... Não, eu estou indo no plano horizontal. Peso normal ainda são iguais. Mas eu não estou andando para a direita, João Vicente? Ah, menino. Não importa, professor. Ela não tem aceleração vertical, então eles ainda são iguais. Mas ela não está andando para a direita? Como é que você está falando que não tem aceleração? Aí só as forças que são no eixo horizontal que vão influenciar um atrito ou alguma outra força externa, alguém empurrando, ela tomando algum impulso. Mas Qual peso é? normal vai ser a Vamos mesma lá. coisa. Se esse cara é gelo mesmo, qual é a velocidade? A velocidade dela no horizontal varia? Varia só se tiver Depende se alguma você força externa. É Depende se você constante? vai desprezar o atrito ou não. Digamos que eu desprezo atrito. Se você desprezar o atrito e alguém empurrar ela e parar de empurrar, a velocidade dela passa a ser constante. A Tá, aceleração é nula. tá, mas vem Mas cá. se Então, alguém... só para tirar uma dúvida, tá, Rafael? Olha só, porque eu me confundo demais com isso. Olha só. Quando você dá uma empurrada, aí você parou de empurrar, ele ganhou a velocidade, tá? Essa normal e esse peso ficam iguais ainda? Sim, ficam iguais. Por quê? Não está andando para a direita, Rafael? Sim, ela continua andando para a direita porque a normal e a peso não são influenciadas pelas forças que vêm do eixo horizontal. Então, tudo que tem uma força que está atuando nela pelo eixo horizontal não interfere nas forças que estão atuando no eixo vertical. Tudo bem. Agora, existe alguma força no horizontal? Se não tem atrito? No... Depois que empurrou? Não. Não, A né? força é nula. Então, é só porque eu estou querendo que vocês... Porque existe uma confusão grande entre aceleração e velocidade, né? Uhum. E aí, o fato dela ter velocidade não nula para a direita não significa que a aceleração dela não nula. A aceleração dela pode ser não nula para a direita e a velocidade... Cadê meu cachorro? E a velocidade pode ser diferente de zero, tá? Então, o fato de eu empurrar ela para a direita, ela ter velocidade não nula para a direita, ela pode ter perfeitamente a aceleração igual a zero na horizontal e não mudou nada, a normal e o peso continuam tudo igual, como era antes, tá? Apesar dela estar andando para a direita na horizontal. Tá bem? Agora, aí aqui já muda alguma coisa, né? Por causa do plano inclinado, tá vendo? Aí ela começa a andar para... Ela começa a descer o plano inclinado, não é isso? Sei. Aí a gente tem que... Vocês sabem fazer isso? Isso é moleza para vocês, né? Você pega aqui a normal, essa normal aqui, ó. Antes a normal e o peso eram iguais, não eram? Agora, o que vai ser igual aqui, ó? A normal vai ser igual a componente do peso na vertical. Na vertical nada, desculpa. Perpendicular ao plano aqui, né? Não é isso? Então, esse cara aqui
vai ser igual a esse cara aqui. Não é isso? Isso. Tá. Isso. E aí o que vai sobrar aqui para mim, ó, que não vai anular, o que é? A componente que não anula, essa é a componente aqui, ó. Né? Por isso, então, na realidade, a soma desses vetores aqui, a soma do peso com a normal vai dar esse vetor aqui resultante, que vai estar falando justamente como que esse cara aqui vai estar acelerado. Né? E à medida, então, que eu vou fazendo ele ficar cada vez mais inclinado, né? Eu faço ele ficar mais inclinado aqui, ó. Então, essa componente, a normal aqui, tem que ser igual esse lado aqui igual a esse, né? E o que sobra aqui, de novo, o que vai sobrar aqui, né? Como a componente aqui, eu decomponho o peso numa componente que é perpendicular ao plano e uma que é paralela ao plano. A componente que é paralela ao plano é justamente aquela componente que não vai zerar, que vai acabar sobrando, né? E essa aqui que vai ser responsável pela aceleração do bloco, né? No caso aqui, quando o cara aqui está na vertical, então aí sim não tem mais a normal, né? A normal aqui é nula. Não tem normal, porque não tem o contato aqui mais. E aí toda a aceleração vai estar na direção da gravidade, né? Então toda a força que está agindo nele é igual ao peso, né? Então isso vocês são craques de saber isso aí, né? Alguém tem dúvida nisso ou não? Não, pessoal, tá tranquilo. Mas talvez alguém tenha dúvida aí. Ninguém tem dúvida nisso? Eu acho tão difícil isso de entender. Mas se vocês estão craques, tudo bem. Então vou seguir, hein? Sempre concordando com a cabeça, Ana. Tá bem. Deixa eu falar aqui desse antes de a gente chegar aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Peraí. Professor, Fala. eu queria tirar uma dúvida rapidinho de uma situação parecida com essa última que você falou. Ali inclinado, né, não vai ter mais normal. Se, por exemplo, alguém passasse com um carro ou com uma moto num loop com a menor velocidade mínima necessária, no ponto mais alto teria normal? Então, na menor velocidade possível, a normal ali é nula. No ponto mais alto. Essa é a condição da menor velocidade. Tem que expressar como zero? Não, se você está atrás da menor velocidade possível, aí naquele ponto específico ali, ele vai passar por um momento que vai ser nula. Entendi. Eu tinha tentado fazer uma questão uma vez, mas... Não funcionou? Não funciona. Eu não botei assim, né? Normal igual a zero, mas aí agora que você falou, ali parece que na última foto tem um contato, né? Mas é tão pouco que... Mas é igual o contato aqui. Olha só, aqui tem contato, não tem? Mas então, não tem normal. É porque não tem nenhuma componente do peso forçando o contato na superfície. A mesma coisa acontece ali, né? Ali, quando, quer dizer, depois a gente vai fazer esse problema com mais detalhe, né? A gente pode fazer esse problema com mais detalhe. Mas nessa situação específica que você está falando, onde a velocidade é nula, ali é exatamente onde no primeiro instante que aquela normal ali no ponto mais alto é nulo também. entendi. Que a velocidade nula não, que a velocidade é mínima, né? A menor velocidade que isso acontece é justamente quando, naquele ponto ali mais alto, aquela normal é nula. Tá? Entendi, professor. Fala. Eu só consegui fazer porque tem uma fórmula, né?
É aquela... Fórmula, eu sou contra, hein? Eu tive que Acho macetar, muito porque errado. assim na normal não... Mas que problema é esse? Onde é que você fez esse problema? Era uma questão militar, de concurso militar que eu estava fazendo. Tá, então depois a gente vai fazer isso com muito amor. Você vai ver só como é que é Tá fácil. bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha só, tá vendo essa situação aqui do freio? Do cara aqui andando, ó? Tá vendo aqui? Sim. Bem, antes de fazer isso aqui, eu vou pegar outra coisa aqui. Deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Deixa eu pegar o livro aqui. Cadê o livro? Deixa eu pegar o livro. O livro, aquela parte da maçã. Tá aqui, né? Espera aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar o livro aqui com vocês, tá? Deixa eu compartilhar o livro aqui. Tá aqui. Vamos lá. É isso aqui que você está falando, não era? Vocês estão vendo aqui? Era esse mesmo. Tá. Então, nessa primeira situação aqui, fica claro, né? Eu defino o sistema como sendo a laranja e, claramente, tem uma força agindo na laranja e a laranja vai fazer o que com ela? Vai andar para a direita. Ela vai ser puxada com uma força. Né? Uma força atua sobre a laranja e essa acelera para a direita. Tá. Agora, eu falo, não, mas olha só, essa força aí, ela é provocada pela maçã. É engraçado que a maçã, ele botou um homem, né? A maçã, mas tudo bem, é masculino aí no caso, não importa. Ele botou a maçã puxando a laranja, né? Ele mostrou assim, não, quem está puxando é a maçã. Mas a maçã está fora do sistema da laranja. Então, digamos, não é uma força interna, né? Ele tá tentando chegar nessa coisa da força interna, que a força interna se anula no sistema, não é isso? Agora, quando você define o sistema sendo a laranja e a maçã, essa força aqui, essa força interna aqui, ela tem que se anular, né? No sistema maior, laranja-maçã, as forças de ação e reação são internas e se cancelam. Se elas forem forças exatamente horizontais, e se não existem forças externas exercidas, não ocorrerá aceleração alguma no sistema. Ou seja, uma força interna não provoca aceleração no sistema. Isso que ele está querendo chegar. Então, como que esse cara anda? Né? Porque esse sistema anda para a direita. Ele vai andar só em... O que é? Eu ia falar que se ele vai andar só em movimento uniforme, é isso ou não? Ele pode estar acelerado. Então, interessante, né? Porque quando você definiu o sistema sendo a laranja, claramente você viu uma força ali agindo na laranja e sendo responsável pela aceleração dela, né? Cadê o chat aqui? Alguém falou alguma coisa. Voltou, colocou maçã, provavelmente porque o idioma olhou. The Apple, mas acho que não tem gênero maçã no inglês, mas tudo bem. Aí, quando você define o sistema sendo a laranja e a maçã, e você então você vê que essa força que puxa a laranja é uma força interna, e aí você fala, não, mas forças internas não podem provocar uma aceleração no sistema. Então, o que está provocando a aceleração no sistema? Se a força aqui que está puxando a laranja é uma força interna. Professor, seriam a força de atrito da maçã aí andando e as rodas que... Então, eu acho que é o André que está falando, né, André? Isso. Então, quando a laranja, a maçã, ela provoca uma força no chão
e a reação do chão na maçã empurra ela para frente. Então, agora, quando eu ponho tudo aqui como sendo meu sistema, né? Lembra, então, que essa força interna aqui, vocês estão vendo minha mãozinha aqui, não? O mouse, não? A força interna aqui não é mais o que provoca a aceleração da laranja, mas eu claramente vejo que existe a reação do chão na maçã provocando uma força para a direita que puxa tudo para a direita. Né? Então, uma força horizontal externa ocorre quando o piso empurra a maçã, né? Reação do empurrão da maçã sobre o piso. O sistema, então, a laranja mais a maçã, ela finalmente acelera. Tá? E aí que eu quero falar um pouco, que para mim, cara... Professor, posso tirar uma dúvida aí? Claro, André. Eu estou aqui para isso, Se cara. uma questão assim fosse considerado só sistema e perguntasse se haveria movimento nesse sistema interno aí eu teria que desconsiderar a força de atrito, então não haveria movimento? Então, olha só. Digamos que não tenha... Digamos que a laranja está em cima do gelo. Quando a gente fala isso em geral, é porque não tem atrito, né? Concorda? Desculpa. Isso mesmo, né? Aqui eles estão em cima do gelo. Quando a maçã anda para frente ali, ela vai conseguir puxar o carrinho da laranja se ele estiver no gelo? Não, professor. Não, né? Ele só consegue realmente puxar porque existe atrito. Quando existe atrito, finalmente existe a reação do piso sobre a maçã que provoca essa aceleração para frente dela. Por isso Isso que ajudou... aquela questão do ímã não funciona, né, professor? É exatamente isso aí, né? Exatamente isso, mas eu vou chegar lá, Rafael. André, isso que eu acabei de falar te ajudou de alguma forma ou não? Sim, professor, ajudou. Obrigado. É isso, né? Então, olha só, antes de falar do ímã, deixa eu só voltar aqui nesse problema aqui, para mim, que é muito, muito importante da gente entender, que é esse aqui, ó. Vem cá. Eu quero que vocês me respondam o seguinte. Quando o cara pisa no freio, isso é uma força interna ou força externa? Eu pisar no freio. Interno, o freio está dentro do carro. Interna, né? E como é que isso aí faz o carro frear, se é uma força interna? Porque tem a força externa da pastilha do freio atuando sobre a roda, né, professor? Não, a força da pastilha do freio sobre a roda também é uma força interna. Eu me referia à roda parando e tendo o atrito com o asfalto, no caso. Então essa aqui é a coisa. Olha só que interessante. Apesar do meu pé sobre o pedal ser uma força interna, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo de fato? Eu estou aumentando o atrito da roda com o chão. Por isso que o carro freia. Vocês estão vendo isso? Legal. Então, existe, olha só que interessante, gente, existe o atrito, quando o carro está andando, o atrito da roda com o chão é atrito estático ou atrito dinâmico? É dinâmico. Tem certeza, João Vicente? Eu geralmente só faço pergunta que é para você falar o contrário. A gente aprendeu isso aqui. Ele já está em movimento, então ele está sendo desacelerado, então é dinâmico. Vamos lá, né? olha só. Vou fazer a minha pergunta ficar mais fácil de ser respondida. Tá? Um carro não está derrapando. Ele está andando sem derrapar.
Ou seja, a roda está andando sem derrapar. Nessa situação, o atrito que tem entre a roda e o chão é o atrito dinâmico ou atrito estático? Eu acredito que é o estático, professor. Estático. E quando ele derrapa? Quando ele derrapa, é o dinâmico. Quando ele derrapa, é o dinâmico. Então, olha só que interessante, nada, gente. Então. Olha só que interessante. O carro está andando. Mas olha só, João Vicente, desculpa. Olha só. Deixa eu só fazer aqui um desenho aqui maluco aqui. Peraí. Caneta. A perspectiva como a roda... Olha só. O chão está aqui. O chão está aqui. A roda está aqui. Opa, que roda louca. A roda está aqui. Agora, qual é a velocidade relativa desse ponto? É nula. O ponto da... Olha só. Quando esse cara anda um pouquinho aqui para frente, esse ponto aqui, agora ele está aqui. Então, não teve... Isso aqui é diferente de acontecer isso aqui, ó. Num momento aqui posterior, esse cara aqui se manteve embaixo. Nesse caso aqui, de fato, ó, quando ele derrapa, aqui o que aconteceu aqui foi atrito o quê? Dinâmico. Porque você tem duas superfícies que estão uma arrastando sobre a outra. Agora, no caso, quando a roda ela está... Deixa eu bolar aqui um troço louco. Deixa eu botar um livro bem legal aqui que vocês têm que ler. Se vocês não lerem, é porque vocês estão de falha com a vida. Vocês estão falhando na existência de vocês. Pronto. Esse aqui não. Esse aqui é mais legal. Esse aqui é muito legal. Vamos lá. Vocês estão me vendo aqui, não? Olha só. Quando a roda sobre o chão, ela está sempre em contato sem deslizar. Quando ela desliza, isso aqui é o atrito dinâmico. Ou seja, existe uma parte da superfície a outra que está arrastando uma sobre a outra. Agora, quando a roda está rodando, você não tem nenhum momento alguma coisa sendo arrastada sobre a outra. Então, esse aqui é o atrito estático que está em jogo. Tá, olha só para vocês saberem, esse livro, o nome desse autor aqui é Arthur C. Clarke, e esse livro aqui é Rama. Encontro com Rama. É um livro fantástico, e todo mundo que faz física deveria ler. É uma ficção científica muito boa. Então, olha só. Então, o que acontece quando o cara freia é uma força interna que está acontecendo, que não muda em nada o movimento, a gente já sabe disso. Só que quando ele freia, ele aumenta, o que o pé dele provoca é que ele aumenta o atrito estático do carro sobre o chão. E, com isso, o carro freia. Quem não entendeu isso que eu acabei de falar? Fale agora ou cale-se para sempre. A parte que não está indo, na verdade, é o estático. Estático, né? Assim, eu consegui entender exatamente o que você falou, professor, mas eu achava que o coeficiente de atrito estático era a força de resistência necessária para tirar o corpo da inércia. Então, o carro que está parado... Não. Ele está em movimento. Não, ele está andando. Ele está andando, né? Ele está andando com velocidade constante. Se ele não fizer nada, esquece o atrito com ar. Se ele não fizer nada, esse carro vai dar sempre com a mesma velocidade, né? Aí o cara vai lá e aperta o freio. Essa apertada do freio é uma força interna, não devia mudar nada.
Por que muda? Porque quando ele faz isso, repara, olha só o que ele faz. Ele está falando, a roda está rodando com uma certa velocidade angular, não está? Aí a pastilha do freio encosta na roda. O que ele está fazendo? Está falando assim, e aí aparece um atrito entre a pastilha e a roda. E o que a roda começa a fazer? A roda começa a querer rodar com uma velocidade um pouco menor, não é isso? Só que para ela fazer isso, ela vai ter que o chão. Aí, olha só o que vai acontecer. Ela estava rodando com uma certa velocidade sobre o chão. Quando você aperta o freio, que ela começa a rodar com uma velocidade um pouco menor, o que vai acontecer na superfície do chão com a roda é que o atrito vai aumentar um pouco. Vai aumentar um pouco, e esse atrito que vai aumentar vai fazer com que o carro reduza a velocidade dele. Agora, o que acontece se ele pisar no freio muito rápido? A roda vai parar de rodar, e o que vai acontecer? O carro vai derrapar. Naqueles carros que não tem aquele mecanismo de ABS, né? Mas se você freia forte, a roda para de mexer e o carro derrapa. Então, você tem que apertar o freio sem deixar o carro derrapar e sem perder o atrito estático. Se o atrito estático ficar acima do limite, ele vai derrapar, né? Por isso que o ABS não deixa o carro. Você sabe disso, não? Que tem um mecanismo no carro, esses carros mais novos, né? Que não deixa o carro derrapar? Não sabia disso não, professor. Não sabia? Pô, isso é tão importante. Quê? Eu também não. Deixa eu ver se eu procuro aqui na internet aqui. Freio, ABS, como é que eu vejo isso aqui? Ixi, é ferro. Vocês viram? A luz quase acabou, né? É ventania, professor? Quê? É ventania? Pô, muita ventania. Aqui ainda não está ventando, não. Mas eu tô fora do Rio. Ah. Hoje eu tive que vir para fora do Rio aqui. Então, eu tô perto do Rio, mas eu tô na serra. Então, tá ventando demais aqui. Então, é isso mesmo. É o ABS aqui, tá vendo? Freio ABS. O freio ABS não deixa o carro derrapar. E se ele derrapar, você entra no modo de atrito dinâmico e aí você diminui o atrito, de fato, tá? Bem, eu acho que essa parte do ABS eu vou deixar um pouco de lado. O importante aqui que eu queria que vocês entendessem é o quê? Apesar do cara apertar o freio ser uma força interna, o carro acaba freando. E o carro acaba freando não é porque ele está provocando uma força interna, é porque a pastilha no freio, quando ele aperta o freio, aperta o pedal do freio, ele aproxima a pastilha de freio no freio, provoca um atrito, isso faz com que a roda rode com uma velocidade angular menor, e isso, de fato, vai fazer com que o carro desacelere. Tá? Porque aí entra a coisa do atrito estático, que o atrito estático ele faz aumentar o atrito estático com o chão. Tá? Isso aí tem que ficar... Isso não é tão importante agora, mas isso depois eu vou fazer com que fique bem claro para vocês. Tá ok? Mas, então, só para tirar dúvida, quando o cara freia, então, existe uma força interna, mas isso não está em desacordo com nada com a terceira lei, né? Porque a força interna não muda o movimento. Tá? O que está acontecendo aí é que eu estou aumentando o atrito com o chão. E o chão, sim, é uma força externa. Essa que é o grande pulo do gato. Tá bem? Tá claro isso, gente?
Assim, Ou não? Vou confundir mais a vida de vocês ainda. Está sim, professor. Ficou assim, ficou assim. Então, olha só. Chegamos aqui... Tem 1 hora de aula já, né? Vocês querem um tempinho só para beber alguma coisa? A gente volta 5 minutos ou a gente pode seguir? Pode seguir. Por mim, pode Alguém seguir, quer tempo? professor. Pode seguir, né? Pode? Por mim, tá tranquilo se eu seguir. Ótimo, maravilha. Então, esses 2 questionários são um pouco menores, né? Esse questionário tinha só 6 problemas, aquela lista, o que restou da lista 2, só sobrou 2 probleminhas, né? Em geral, eu ponho isso aqui para que vocês tenham noção qual foi o problema que as pessoas tiveram problema. Qual foi a questão aqui, o exercício que as pessoas tiveram problema. E, de fato, esse questionário, né, é um questionário que as pessoas tiveram um acerto bem elevado, né? Só 2 questões que deram mais probleminha, né? E esse aqui é um dos problemas que o pessoal errou mais, tá? Eu queria ficar aqui um tempo um pouco mais nele. A questão que eu tenho aqui é a seguinte. Qual é a resposta disso aí, hein? 100 newtons, professor. Por quê? 100 newton. Professor, eu associei com o vídeo que o senhor postou daquele cara puxando o cabo no dinamômetro, marcando a mesma força, né? Quando ele puxa, mesmo a garota parada. Aí, como eu imaginei que o sistema estava em equilíbrio, se está puxando 100 do lado, provavelmente está puxando 100 do outro. Como se fosse aquele cabo. Aí marcou o dinamômetro, marquei 100. Sabe o que eu gosto de... Então, o pessoal também está sem luz aí, ó. O pessoal está caindo a luz também. Olha só, sabe o que eu gosto de fazer esse problema da seguinte forma, ó. Pensa aqui, se isso aqui fosse uma parede... Não, antes disso, né? Digamos que eu tivesse aqui o peso... Opa, coitado do peso, ficou torto. O peso pendurado pelo dinamômetro. Quanto que vai ser a tensão aqui na corda? O dinamômetro, no final, ele mede isso, né? A tensão na corda, né? Quanto é que vai ser a tensão na corda aqui? O peso está puxando para baixo aqui. Quanto é que o dinamômetro vai marcar? Se o peso aqui é 100 newtons, quanto é que vai marcar o dinamômetro aqui? Se ele estiver pendurado? 100 também, né? 100, né? Aí é 100 newtons. Se o peso dele é 100 newtons, é 100 newtons no dinamômetro. Tá. Agora, digamos que agora esse cara que está em cima da mesa, esse aqui é o rodando leve, o dinamômetro agora está aqui assim, né? Está marcando aqui. E agora esse carinha está aqui. Eita, coitado de vocês vendo esse desenho horrível aqui. Vamos lá. Existe alguma diferença entre esses 2 problemas aqui? Não, quer dizer, só posicionamento, mas... Posicionamento, mas é exatamente o mesmo problema, né? Isso. Ou seja, se para mim é bem óbvio que aqui o dinamômetro marca 100 newtons, aqui, como é exatamente o mesmo problema, só que o que essa rodana aqui está fazendo é redirecionando essas forças aqui, está mudando a direção dela. Né? Agora, o problema é exatamente o mesmo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nesse outro caso aqui, quanto é que vai valer o valor aqui no dinamômetro? Quanto é que vale aqui? 100 newtons também, professor. 100 newtons também. Perfeito, Rafael. Bem. Tá? Agora, aconteceu uma outra coisa diferente dessa, né? Agora substituo essa parede aqui por essa situação aqui. Essa situação aqui é exatamente equivalente à parede. Só que, ao invés de uma parede aqui, né,
o que eu tenho é o quê? É outra massa, né? Então, em todos esses casos aqui, a gente vai sempre marcar 100 newtons. Tá bem? Tá claro isso, não? Professor, Fala. eu tô estranhando, porque, tipo assim, não são dois blocos de 100 newton? Como é que ele não somou 100 newtons do um com 100 newtons do outro? Fala sério, né, cara? Brincadeira, meu. Então, vamos lá. Quem é que falou mesmo, hein? Luiz, fala, olha só. Vamos lá. Nesse problema aqui, olha só, o que tem aqui? Tem o peso. E aqui tem o quê? Tem uma tensão, não tem? Esse cara está em movimento? Não, ele está parado, não está? Está parado. Sim. Então, essa tensão tem que ser igual a quê? Sim. Ao peso, concorda? Uhum. Tá. Vamos ver esse caso aqui? Esse caso aqui, você tem aqui 100, você tem o peso. Aqui você tem uma tensão. Esse cara está parado? Esse cara está parado, né? Esse cara aqui tem que ser igual ao peso. Só que aqui você tem uma rodana que transfere essa tensão para cá. Essa tensão aqui é mesmo, é igual ao peso. E aqui você tem, finalmente, o dinamômetro, que vai medir quanto? 100. Né? Agora, deixa eu te falar uma pergunta aqui. Qual é a força que o dinamômetro está fazendo na parede? 100 newtons? 100 newtons, igualzinho. Tá bem? E olha só o que está acontecendo aqui. Agora vamos olhar para esse cara aqui, tá? Qual é o peso aqui? 100, né? 100 newtons. E essa tensão aqui, quanto é que vale? 100. Esse sistema aqui está parado, não está? Sim. Está parado. Então, esse cara aqui tem que ser, essa tensão aqui tem que ser igual a peso, que é igual a 100. Essa tensão aqui é igual a essa, não é? Certo. Sim. Agora, deixa eu te fazer aqui uma coisa aqui braba aqui, ó. Se aqui tivesse a parede, lembra que a gente falou que o dinamômetro... Eita, ferro. Lembra que a gente falou que o dinamômetro estava puxando a parede com 100 newtons? É exatamente o que está acontecendo aqui. 100, não muda nada. Então, a parede aqui, ela nada mais está fazendo do que o papel exatamente igual de uma... O que a parede é? A parede é equivalente a um peso do outro lado exatamente com 100 newtons. O que confunde aqui, o que é? A confusão que você fez, eu acho, é o seguinte, você vê uma força para cá. Aí você vê outra força para lá. Cara, isso aqui é uma força de 200 newtons, né? Está acontecendo aqui. O dinamômetro tem que medir 200 newtons. É isso que você pensou, não é, Luiz Paulo? Sim, é porque são dois fios distintos. Eu achei que eram duas forças de 100 newtons nos dois fios ali atuando. Então, mas olha só, e se eu botasse a parede aqui? Você não tinha concordado que aqui era 100 newtons? Entendeu? É uma transferência, né? Quê? É exatamente o mesmo problema. Então, olha só, se eu concordo que nesse primeiro problema aqui, eu vou medir no dinamômetro 100 newtons. Se eu botei ele na horizontal, eu concordo que aqui eu vou medir 100 newtons. Eu vejo que aqui tem uma parede aqui e esse dinamômetro está preso na parede. Então, essa parede aqui, ó, é exatamente esse mesmo problema. Ó. O dinamômetro está aqui, o dinamômetro está puxando a parede com 100 newtons para lá. Quando eu tiro a parede,
e substituo a parede pelo peso, é o mesmo problema. Não pode mudar. Eu não pode mudar o valor no dinamômetro porque eu tirei a parede. Tá, isso fica claro para você ou estou forçando a barra? Ficou assim, tranquilo. Mas agora, e se os pesos fossem diferentes? Cara, fantástica a sua pergunta, porque essa pergunta aí vale 1 ponto no capítulo 4, um ponto extra nesse questionário. Então, olha só, quem responder essa pergunta, que é a seguinte pergunta, né? Agora você tem a seguinte coisa, você tem a mesa, você tem aqui o dinamômetro, você tem aqui uma rodana de um lado, você tem aqui 100 newtons. Só que desse lado aqui, sabe o que você vai ter? $200 newtons. Minha pergunta é a seguinte: quanto que vale essa tensão? Quanto é que vale o dinamômetro? Quanto é que o dinamômetro mede? Tá? Isso aqui, quê? 100 newtons. Vamos lá. Vocês têm até o dia da prova para me responder. Quem responder certo ganha 1 ponto neste questionário. Então, se o cara tirou, sei lá, o cara tirou 10, vai tirar 11 nesse questionário. Tá bem? É um ponto extra nesse questionário aqui. Como é que é esse ponto extra? Tem que enviar para mim um e-mail com a resolução desse problema aqui. Quanto que vale a tensão no caso que agora, ao invés de você ter 100 newton de um lado, 100 newton do outro, você tem 100 newton de um lado e 200 newton do outro. Quanto é que vale o que o dinamômetro mede? Tá bem? Tá claro o problema? Aceitaram o desafio ou não? Até o dia da prova, tá? Que é terça que vem. Sim, professor. É certo. Cara, esse desafio foi bom, hein? Será que é 100 newton? Será que é 0? Será que aí sim é 200 newton? E tem que ter resolução bonitinha ali, tá bem? Tá claro, né, galera? Vamos nessa. Tem que mandar até antes da prova, até 6h30 da tarde. Até o momento que começa a prova. A prova, depois eu vou falar da prova, né? A prova dura. Eu já vou falar agora da prova. A prova semana que vem, né? Como vocês sabem, ela começa às 6h30 da tarde na terça que vem. E ela vai estar, ela fica no ar, ela entra no ar às 6h30 da tarde do dia 27 e ela sai do ar às 6h30 da tarde do dia 28, de quarta-feira, né? Ela tem que ser feita em 3 horas consecutivas. Então, digamos, eu vou começar às 6h30. No momento que você começa a prova às 6h30, você tem até as 9h30 da noite para fazer ela. Então, você tem 3 horas consecutivas para fazer a prova. E, obviamente, só tem uma tentativa. Tá? Então, não, 6h30 eu estou vendo meu jogo, não quero, estou estudando para a prova, vou começar a fazer a prova às 9 horas da noite do dia 27. Então, você vai começar às 9 horas da noite e ela vai terminar, obrigatoriamente, à meia-noite, que são 3 horas consecutivas para fazer a prova. Tá bem? E aí a questão toda é a seguinte, são várias questões a prova. Então, você tem 3 horas para fazer 34 questões, mais ou menos 5 minutos por questão. Tá claro? Nessa semana não vai ter aula. Essa semana é uma semana que a pessoa vai se preparar para fazer a prova. E aí não tem aula nenhuma, não tem conteúdo novo. Porque como a gente tem que fazer conteúdo, tem que fazer questão, não sei o que dizer, então não tem sentido. Tá? O que sim vocês vão ter que fazer é que depois, para a aula, depois da prova, vocês vão ter que ter lido o capítulo 6 e fazer o questionário do capítulo 6 que vai estar no AVA. Tá?
Claro, como sempre, vocês têm que fazer. Mas para a semana que vem, que é a semana da prova, vocês não têm que fazer nada do capítulo 6. Isso vocês vão ter que fazer só para outra semana, para a semana depois da prova. Tá? Alguma questão em relação à prova? No final da aula eu vou falar de novo. Alguma pergunta, não? Só pode ir para a próxima questão quando terminar a primeira? Sinceramente, sim. Beleza. Tá? A prova... Vai ser em sequência. A prova é feita com sequencial. Beleza. Tá bem? Maravilha, né? A maioria das provas estão assim. Vai ser parecida com o questionário? O que é? A prova vai ser parecida com o questionário? Não, para fazer a prova tem que fazer com o Quântica 2. Eu já falei isso aqui semana passada. Você está matriculado com o Quântica 2 também, não está? Simultâneo? Eu faço matemática, não tem na minha grade, não. Não, então você puxa Quântica 2, porque quem não fizer Quântica 2 não vai fazer essa prova, não. Está muito difícil ela. É mecânica quântica para cima, teoria de campos, entendeu? Um monte, é barra pesada. Tá ok. Ô, Luiz Paulo, brincadeira, olha só. Se você ler os capítulos 1, 2, 3 e 4, 5, fizer os exercícios que estão sugeridos nos questionários, os exercícios que estão no final do capítulo, né? Isso você tá bem preparado para a prova, entendeu? A prova vai ser baseada nesses exercícios que você está fazendo nos questionários e nos exercícios que estão no final do capítulo no final de cada capítulo, tá? Show de bola? Tá claro, né? Show. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Tá certo, tudo claro. O professor pode estar fazendo algumas revisões das matérias. Vou fazer no final dessa aula aqui, revisão de matéria. Vamos lá, galera. Então, tem esse ponto extra aqui nesse questionário. Tá? Eu espero por vocês até às 6h30 da tarde de terça que vem, que é dia 27, eu estou recebendo esses e-mails com a resolução desse problema aqui. Ao invés de 100 newtons dos dois lados, de um lado é 200 newtons, do outro lado é 100 newtons. E me fala quanto é que vale a tensão, ou quanto é que vale aqui o valor no dinamômetro. Tá bem? Vamos lá, galera. Vamos seguir caminho aqui. Aí a gente tem alguns problemas aqui que o pessoal acertou de uma forma geral, né? 3 discos idênticos de ABC deslizam. Aí ele quer qual a força necessária para mantê-los em movimento. Qual é o resultado disso, gente? Não há necessidade de fazer força. Os objetos já estão em movimento. Ou seja, para você manter em movimento, o que a primeira lei fala? A primeira lei fala que você não precisa fazer nada, né? Se você quiser mudar o estado deles, você tem que fazer uma força. Se você quiser manter o estado deles, não tem que fazer força nenhuma, né? Então, A igual a B igual a C igual a 0, né? Agora, esse aqui, então, para pará-lo, sim, né? Aí a gente tem que fazer... Qual dos 6... Como é que seria a ordem aqui do resultado? O que tiver mais rápido vai precisar de uma força maior. Por quê? Porque a velocidade dele vai estar maior e para desacelerar no mesmo tempo que os outros vai ser necessário uma força maior. Esse mesmo tempo aí... Aqui ele falou mesmo tempo em algum lugar? Fala sempre, professor, na questão. Cadê? Eu acho que aqui não, mas no questionário diz, no mesmo intervalo de tempo. Aqui não diz. Eu mudei lá. Então, mesmo tempo. Mesmo tempo, do jeito que essa pergunta aqui está, não dá para responder. Você pode, porque aí não tem sentido. Se você botar essa restrição aqui, você aí não tem resposta de novo. Tá? Então, é importante botar no mesmo tempo. Aí sim, aí é C, B, A. Em ordem decrescente, né?
Porque, por causa da aceleração, né? Porque a força vai ser proporcional à aceleração, e a aceleração do ser vai ter que ser menor. Desculpa, vai ter que ser maior, né? Esse aqui também o pessoal acertou bem, né? Alguém tem dúvida aqui? Não? Qual é a resposta aqui, gente? Vocês lembram? 500 metros por segundo ao quadrado. Caramba, de onde é que veio esse valor? Eu fiz V igual a V0 mais AT. V é igual a V0 mais AT? Isso. Então, ΔV é igual a AT, é isso? Isso. Ele está querendo saber? Ele está querendo saber A, né? Aceleração. Então, ΔV sobre T, é isso? Isso. ΔV é quanto? Ele foi do repouso até 25 metros, então 25 sobre 0,05. Isso aqui dá um número grandão, né? Sim. Vai ter que dar aqui. 500. 500 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Show de bola. A massa... Ah, tá. Aí ele põe a massa, né? Como é que faz esse B aí? Agora eu me confundi. Força igual a massa vezes a aceleração, professor? Como é que é? Força igual a massa vezes a aceleração? Ah, claro. Essa aqui, qual é essa lei mesmo de Newton, hein? Tem uma lei aqui. É a segunda, né? Isso. Força vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. E o que a gente sabe aqui? A gente sabe que é a aceleração, né? E a massa a gente também sabe? Sabe, né? Ele acabou de falar ali, né? Sim. Vou ter que dar isso aqui? 1,5 newtons. É isso mesmo, gente? Tá certo a conta? Tá. E o C, hein? Certinho, professor. Ah, essa aí é uma moleza, né? Qual a intensidade? Também 1,5. A força vai ser 1,5 também. Por quê, gente? Porque a mesma força que o boxeador aplica no lenço de papel é aplicado sobre ele de volta, mesma direção, sentido oposto. Mesmo módulo também. Por causa da terceira lei, né? É isso, né? Isso aí. Moleza esses probleminhas aqui, né? Dá uma olhada lá nos outros problemas desse capítulo, tá, gente? Pode cair algum deles na prova, viu? Tá bem? Agora, esse aqui são mais capciosos, né? Esse aqui é um pouco mais difícil de acertar. Alguém lê para mim, que eu estou ficando com a garganta super doída aqui, que eu não consegui ficar bom ainda na minha rouquidão. Alguém consegue ler para mim, não? Quem vai ser boa alma? Vamos lá. Este talvez seja um dos problemas de física mais antigos. Qual das afirmativas abaixo está correta? A. Se a ação é igual à reação, a carroça e o cavalo não se mexem. B. O cavalo puxa um pouco mais forte que a carroça, fazendo o conjunto avançar. C. O cavalo puxa mais rápido que o tempo da carroça reagir, fazendo o sistema ir para frente. Claro, né? D. O cavalo pode puxar a carroça somente se o pesar mais do que a carroça. E. A força da carroça e do cavalo são equivalentes, mas o cavalo toca o chão com suas patas enquanto a carroça está livre para rolar nas suas rodas. Como é que é a resposta dele, galera? Esse é exatamente igual aquele lá da laranja e da maçã, não é? Aquela última parte do exemplo. Ele fala que as forças dela são equivalentes, mas é o atrito com o chão que faz o sistema se mover. Então a resposta qual é? É a letra E. Quê? Letra E. Por que, gente? Pelo amor de Deus.
Gente, estou aqui há 1h40, 1h e quanto já? Não é possível. Quase 1h30 já. E aí vocês erram isso? Não é possível. Por que é? Professor. Porque o. Pode falar. Não, fala, Rafael, pode falar aí, pode falar. Porque o sistema do cavalo e da carroça está em equilíbrio, mas só que o que faz o sistema se movimentar é o atrito entre as patas do cavalo com o piso, o chão, o asfalto, seja lá o que for. Tem alguém que está... Alguém está com dúvida nessa explicação? Não, tá certíssimo. Falaram ali no chat, professor. Pois é, olha lá. A Andressa falou. Andresa, eu também estou, Andresa. Eu acho que eles têm que explicar melhor para a gente, cara, porque eu não estou entendendo nada aqui, não. Andresa, você consegue falar com essa dúvida? Se não for letra C, eu estou com dúvida sim. Marquei letra C. A Ana Júlia também marcou lá. Viu, galera? Por que não é C? Por que você acha que é? Ah, só porque você acha que é, você acha que é. Agora ficou assim. Por que não seria C? É porque, pelo menos quando o livro explica sobre ação e reação, ele fala que é instantâneo. Não é que um seja a ação e o outro seja a reação. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, aquele sistema entre o cavalo e a carroça, ele puxar a carroça e ser puxado por ela, acontece ao mesmo tempo. E eles estão em equilíbrio, são as mesmas forças. Agora, do cavalo com o chão é diferente. O chão está fora do sistema, o atrito, como foi o Rafael falou, né? O atrito do cavalo com o chão é que coloca o sistema em movimento, mas eu acho que isso de tempo da carroça reagir não está muito correto, porque todas essas reações são instantâneas. Elas acontecem ao mesmo tempo. Andresa e Ana Júlia. Só para complementar, esse exemplo é igualzinho da maçã e da laranja, né? Ana Júlia Ana Júlia e Andresa, vocês estão satisfeitos com essa resposta, não? Eles são futuros professores de física, né? Eu não sei se estão todos aí, mas são professores. A gente tem que saber explicar essas coisas. Vocês estão satisfeitos ou não? Mais ou menos. Mais ou menos é não. Você pode falar assim, não estou satisfeita. Sem pressão, gente. Pode falar que não. Por quê? Por quê, Andresa? Fala para mim. Você consegue botar áudio ou não? Acho que não, né? Eu não estou te ouvindo. Então, olha só. A letra C, né? Ela faz o seguinte: o cavalo puxa mais rápido do que o tempo da carroça reagir. Não dá, tudo bem, não tem problema. E a Ana Júlia consegue falar, Ana Júlia, ou não? Ah, que pena! Ana Júlia Paiva ela marcou a B. Cara, olha só, gente, interessante. Não é óbvio, entendeu? O cavalo puxa... É o que o meu questionário... A B... Ah, era C. Não, tudo bem, entendi. No meu também era C. Ah, tá. Então, olha só. Não é óbvio. O que é importante aqui a gente tentar entender, né? O que é importante aqui, gente? Olha só. Quais são as coisas que estão em jogo aqui? Que é importante a gente tentar entender. Quando eu defino a força interna, uma força interna não faz o objeto andar. Tá?
O que vai mudar o estado do objeto é uma força externa ao sistema, né? Então, é aquela coisa. Se você estiver no carro, o carro está parado, né? Aí você pega o carro e você empurra o volante. O carro vai andar? Não, o carro não vai andar. Você puxa o volante, o carro vai andar? Não, o carro não vai andar. Você está dentro do carro e você está fazendo uma força interna ao carro, né? Por isso, naquele problema lá nas primeiras aulas, quando você tinha o carrinho e o ímã puxando o ímã dentro do carrinho, puxando o próprio carrinho, o carrinho não andava, porque é uma força interna no sistema. Tá? Agora, é diferente quando você tem uma força externa ao sistema. Quando você tem a força externa ao sistema, aí sim, essa força externa vai mudar o estado desse objeto. Tá? Então, o que está acontecendo aqui que tanto a força que o cavalo exerce na carroça, como a força que a carroça exerce no cavalo, isso tudo aqui... Ok. Isso aqui são forças internas ao sistema, que não são capazes de você mudar o estado desse sistema aqui, né? O sistema aqui é carroça mais cavalo. O que é capaz de mudar o estado desse sistema aqui? O que é capaz de mudar o estado desse sistema é o cavalo empurrando o chão para trás e, consequentemente, o quê? O chão empurrando o cavalo para frente. Aí sim, o chão empurrar o cavalo para frente é uma força externa a esse sistema que sim pode mudar o estado dele, ou seja, esse sistema pode ficar com uma aceleração não nula. Tá? Então, a resposta certa para essa pergunta aqui é justamente o né? A força da carroça e do cavalo são equivalentes. Ação e reação. E ainda por cima, é uma força interna ao sistema. Mas quando o cavalo toca, de fato, o chão, ele faz com que existe uma reação do chão no cavalo que faz ele andar, e aí ele acaba, todo o sistema começa a andar para frente. Tá? Ajudei um pouco, Andresa e Ana Júlia? Ou não? Eba, que bom! Que bom que... Eu não sei porque não vi a palavra atrito na alternativa, entendi. Mas como assim, Luiz Paulo? Me explica. O que tem a palavra atrito a ver? Ah, tá, porque... Eu costumo associar o atrito com um arraste, e não um simples toque. Ah, entendi, mas olha só. Então eu acho que essa sua pergunta é bem interessante, porque então é aquela coisa que eu falei lá no começo. Se eles estivessem aqui, se fosse exatamente esse problema aqui, mas aqui fosse gelo, o cavalo ia conseguir empurrar a carroça? Não. Não. Por quê? Porque não tem atrito. Então, quando não tem atrito, o cavalo não ia empurrar o chão para trás, consequentemente, porque ele ia assim, deslizar, e, consequentemente, o chão não ia empurrar o cavalo para frente. Então, ia ficar tudo parado, igual como está agora. Mas, como tem o atrito, ele empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Tá bem, gente? Acho que agora está claro, né? E esse problema aqui a gente já falou várias vezes também, né? Qual é a solução? Qual é a resposta certa aqui dele? É a B, né, professor? Não há variação na tensão na calça. Se tivéssemos apenas um cavalo e outra extremidade... É aquele problema do que a gente falou bastante, né? A resposta certa é A, B ou C. Marquei a B também. Marcou bem também, né?
Show de bola. Gente, uma questão interessante aqui que eu acho bem legal. O homem forte separa 2 vagões ferroviários da mesma massa, ambos inicialmente em repouso. Antes que ele mesmo caia sobre o chão, é possível ele fazer um dos vagões adquirir uma velocidade maior do que o outro? Ele pode empurrar um vagão mais que o outro? Não, professor. Não, mas você entendeu bem a pergunta, né? Quer dizer, ele está, digamos, um braço fica assim esticadinho, o outro fica Eu acho que dobrado. não Assim. também. Ele empurra assim mais, ele empurra um braço mais que o outro, por exemplo. Ele não consegue empurrar um braço mais do que o outro, no caso. E se um braço ficar esticado, o outro ficar dobrado? Então, ele só vai conseguir manter um braço esticado e outro dobrado se ele entrar entre os vagões dessa forma. Não, Caso eu consigo. contrário, Ele consegue fazer isso. Ele consegue. Lá em cima, ele deixa um braço dobrado e ele empurra, ele se apoia mais aqui de um lado, ele empurra mais o outro vagão. ainda assim a velocidade vai ser a mesma. Por quê? A rapidez, no caso. Por quê? Porque a força que ele vai estar empurrando o vagão da direita, ele vai equivaler no vagão da esquerda, independente da posição que ele assuma. Porque Qual é a a lei que fala reação... isso? Que lei que fala isso? Sim. Quem escreveu essa lei? E qual seria o número dessa lei? Se tem número. A terceira lei de Newton, professor. Caraca, é mesmo! Que coincidência, né? Esse problema está nesse capítulo, menino. Então, gente, a terceira lei de Newton fala isso. Que quando ele faz uma força, essa força é contrária e de igual intensidade. Então, ele não consegue fazer uma força diferente de um vagão do que no outro. Sempre vai ser a mesma força. Tá? Consequentemente, a rapidez dos 2 vagões que ele vai imprimir vai ser a mesma. Tá? Tá claro isso, galera? Divertido, né? Tá claro, sim, professor. E esse problema aqui, ó. Suponha 2 carrinhos, um deles 2 vezes mais massivo que o outro. Qual a aceleração do carrinho mais pesado em relação do carrinho mais leve? Primeiro, qual vai ter a aceleração maior? O carrinho mais leve ou o carrinho mais pesado? O O carrinho mais leve. O mais leve tem uma aceleração que maior ou menor? Maior. Aceleração maior. Quanto maior? Dobro. É o dobro. Está saindo, tadinha. A Amy saiu. Não está saindo, mas ela está voltando agora. Porque olha só, a força desse cara aqui, se é a terceira lei vale, né, gente? Está ventando demais aqui, cara. Se cair a luz, ferrou. A força é igual dos 2 lados, né? Se essa força aqui vai ser a aceleração, vamos chamar esse carro aqui de 1, esse carro aqui de 2, né? Aceleração 2 vezes 2m, e esse cara aqui vai ser o quê? Aceleração 1 vezes m, né? Então, A1 m é igual a 2m. O que a gente tem aqui? A1 é igual a 2. É o que vocês falaram, né? O carrinho menor vai ter aceleração o dobro dessa aceleração aqui. Não é isso? Tá claro assim, galera? Tá, né? Que física está envolvida no fato do passageiro sentir-se empurrado para trás contra o encosto do assento em um avião quando ele acelera ao longo da pista? Essa pergunta é difícil, né? Porque eu acho que tem mais de uma coisa aqui envolvida, né? Por que Primeira lei de Newton, inércia?
é lei da inércia, né? Você sente A sente aceleração. empurrado porque você tem inércia, né? Isso. Você está parado e quando o avião tem uma aceleração, a tendência é você querer ficar parado, né? E conforme ele vai para frente, você vai um pouquinho para trás e sente o encosto do assento. Gente, vocês têm dúvidas ou não? Vocês têm ido na monitoria? Alguém aqui já foi na monitoria, não? Eu não tenho tempo, professor, de ir. Eu Por quê? também não tenho, não, professor. Por que, gente? Eu trabalho. Eu também trabalho. No horário, vocês não têm esse horário livre? Eu trabalho de Não. tarde. Período quase até a aula da faculdade. Trabalho de 6 às 4h30, professor. Vocês conversaram porque talvez ele possa mudar um pouco esse horário, gente. Você gostaria de ter monitoria, não? Professor, se mudasse, não sei se para a pessoa que está frequentando, mas para mim de manhã seria mais tranquilo. Não sei para o resto do pessoal, mas como exemplo do Rafael, o Rafael pega 6 horas da manhã, aí solta o quê? 4 horas da tarde do trabalho. Ele também não conseguiria nem pegar nem de manhã nem de tarde. Já o meu trabalho, eu conseguiria pegar uma monitoria de manhã, tranquilo, entende? Mas, eu não sei outras pessoas, né? Bem, eu vou ver com o Sérgio, que também tem que ver o horário, porque ele também trabalha. Tem que ver com ele o horário que ele consegue dar aula, entendeu? Mas, de repente, tem algum horário alternativo que poderia tentar um horário diferente. Mas ninguém aqui foi à monitoria ainda? Que triste, coitado do Sérgio, gente. Vocês fazem isso com a criatura dele. Eu ainda não fui, professor, mas estudando para a prova, com certeza eu vou estar lá. Então, olha só. Ele faz monitoria, eu acho que é terça e quinta, se não me engano, é de 4h30 às 6, ou 4h30 às 6h30, uma coisa assim, né? Mas é terça e quinta. Ah, Patrícia, sim, já foi. Muito bem, Patrícia. Está de parabéns. Então, vocês têm alguma dúvida de alguma parte da matéria, da aula de hoje, de alguma parte anterior, ou não? Querem falar sobre algum problema, algum exercício? Não, professor, tô de boa. Tá de boa? Alguém mais? Por enquanto tá tranquilo até. Por enquanto, sim. Tá. Então, olha só. Lembrando aquilo que eu falei, né? A prova, ela vai ser disponibilizada no dia 27, terça-feira, às 6h30 da tarde, e ela fica no ar até às 6h30 da tarde do dia 28, do dia seguinte, que é quarta-feira. Tá? Ela vai ser feita online, seu tempo de duração de 3 horas. E ela fica... Então, quando você começa a fazer, você termina a fazer 3 horas depois. Ela vai terminar 3 horas depois que você começou. E, como ela tem 34 questões, você tem que tentar se programar para ficar no máximo 5 minutos em cada. Tá bem, gente? Nessa semana não vai ter aula. Então, vocês têm que se dedicar de hoje até o dia da prova para realmente estudar todo o conteúdo do livro até o capítulo 5, né, que é o que cai na prova. Fazer exercício, questionário, tudo que tiver lá no livro.
Professor, pode ser que seja uma dúvida de alguém, mas cadê? A disponibilidade da prova encerra no dia 28, 6h30. Sendo que ela tem duração de 3 horas. Então, você tem que começar ela no máximo 3h30 da tarde. É isso que eu ia perguntar Isso. Para garantir, você tem que começar a fazer ela 3h30 da tarde. Entendi. Então, o para tempo você de garantir essas 3 horas dela inclui a duração dela, né? Isso, exatamente. Beleza. Tá? Aí, olha só, acabou a prova. O que vocês vão fazer? Acabou a prova, vocês vão ler o capítulo 6, responder os questionários do capítulo, igual a gente faz sempre, só que para a semana seguinte. Tá claro isso, né? Moleza. Tá sempre. Tá bem? Aí a vida segue normal. Professor, essa autoavaliação vai abrir quando? Ou já está aberta? Eu acho que eu vou ver. Eu vou ver se está aberta lá. Eu vou dar uma olhada nisso. Tá? Tá certo, professor. Galera, se não tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Boa noite para todos. Tá bem? Tem uma semana muito produtiva aí para vocês, tá? A aula acabou, professor? A aula acabou. Que isso? Tristeza total. Não, eu tô em prantos. Eu tô me segurando aqui. Triste aqui, cara. Que isso? Já acabou? Não, professor. Vou recapitular aí, do começo. Vamos seguir. Ué, eu tô aqui. Você quer falar sobre o quê? Vamos falar sobre alguma coisa. Pô, brincando, professor, senão o pessoal se presencial vai querer me matar, pô. Né? Dia até às 9. Professor, eu queria tirar uma dúvida. É que eu acho que não tem muita relação com a matéria. Aí eu estava esperando a aula terminar para falar. Deixa então aqui terminar o vídeo, tá? A gente já continua conversando.